Vamos começar os nossos estudos com o livro Mantras de Vida de Loester, que diz assim: o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é a maravilha de todas as maravilhas do mundo. É seiva divina em abundância na terra, por misericórdia de Deus. Muito lindo, né? Então vamos para o Livro dos Espíritos. É a pergunta, ainda sobre livre-arbítrio, 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria, o instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Por consequência, o homem de hoje é mais esclarecido do que um selvagem e também é mais responsável pelo que faz do que um selvagem o é pelos seus atos. É verdade. Nosso livre-arbítrio, ele nunca é totalmente livre, porque nós temos as deficiências que nos limitam, nós temos um mundo físico que nos limita, mas até dentro da nossa pouca evolução, nós somos livres e responsáveis pelo que fazemos. Então vamos para o livro Obras Póstumas. É uma mensagem recebida em Lyon, em 30 de janeiro de 1866. Grupo Villon, médio Sr. G, chama-se A Nova Geração. É como uma biografia do Allan Kardec através das mensagens recebidas. Essa mensagem é assinada simplesmente por um espírito. A terra freme de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam porfiadamente por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que há de pensar, desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve e Deus conta seus filhos. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano e os espíritos de escol que estão vindo desde remotas eras para iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre nós. O que digo? Muitos já se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora, que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco, quando o espírito, como uma acha de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as suas moradas radiosas, outros grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de se instruir,
para retomarem o bastão de peregrinos que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência. E daqui a pouco, dos 4 cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão apavorados, jovens imberbes a lhes retorquir, numa linguagem profunda, aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha, e, sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se metem os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente, porque os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, senão também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas chamadas milagres. Diante dos fatos materiais, em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialismo será abatido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua, e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, visto que grandes e pequenos novos toméis poderão tocar com o dedo. O velho mundo carcomido estala por toda parte. O velho mundo acaba, e com ele todos esses velhos dogmas que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Espíritos valorosos, cabe-lhes a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, aqueles que em vão querem escorar o velho ídolo. Atingido de todos os lados, ele vai ruir e os arrastará na sua queda. Para trás, todos que são negadores do progresso, para trás com suas crenças de uma época que se foi, porque negam o progresso e se esforçam por detê-lo. É que, desejando sobrepujar ainda e sempre, condensou o seu pensamento em artigos de fé, clamando para a humanidade, será sempre criança, e nós que temos a iluminação do alto estamos destinados a conduzi-los. Mas já tem visto ficar-lhes nas mãos as andadeiras da infância. E a criança salta diante de si e ainda negam que ela possa caminhar sozinha. Será chicoteando-a com as andadeiras destinadas a sustentá-la que provarão a autoridade de seus argumentos? Não, e bem o sentem. Mas é tão agradável a quem se diz infalível crer que os outros ainda depositam fé nessa infalibilidade em que nem vocês mesmos acreditam. Que de gemidos não se soltam no santuário. É aí que, prestando-se ouvido atento, se escutam os cochichos dolorosos. Que dizem então, pobres obstinados? Que a mão de Deus se abate sobre a sua igreja? Que por toda parte a imprensa livre lhes ataca e pulveriza seus argumentos? Onde estará o novo Crisóstomo, cuja potente palavra reduzirá a nada esse dilúvio de raciocinadores? Em vão o esperam. Nada mais podem suas mais vigorosas e mais conceituadas penas. Elas se obstinam em se agarrar ao passado que se foi, quando a nova geração, num impulso irresistível que a impele para a frente, exclama: não, nada de passado, a nós o futuro. Nova aurora se ergue e é para lá que tendem as nossas aspirações. Avante, diz ela, alargue a estrada, os irmãos nos seguem. Vão com a onda que nos arrasta. Necessitamos do movimento que é vida, ao passo que vocês nos apresentam a imobilidade que é a morte. Os seus santos mártires
absolutamente não estão mortos para que lhes imobilizem o presente. Eles entreviram a nossa época e se lançaram à morte como a estrada que havia de conduzi-los lá. A cada época, o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida porque os séculos vindouros que divisamos têm horror à morte. Eis aí, meus amigos, o que os valorosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços junquem o solo. A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve diante da discussão. O espírito substituirá a força brutal, depois que todas essas almas generosas houverem combatido. Voltarão ao seu mundo espiritual para receberem a coroa do vencedor. Aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a nata de seus combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade. Rejubilem-se, pois, todos que aspiram à felicidade e que desejam participar dela, os seus irmãos como a si mesmos. O dia chegou, a terra trepida de alegria, porque vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Assim, com essa mensagem de esperança, vamos ler uma trovinha de Ormando Candelária, Trova da Consciência. Lição clara e contundente, voz do céu onde ressoa, Deus permite o erro na gente para que a gente perdoe.